agora a gente vai entrar no AVA. Só para avisar vocês, o e-mail institucional de vocês dá muitas vantagens, tá? Vocês têm acesso ao completo pacote, né, da Microsoft de forma gratuita. Então, acesso a todo o Microsoft Office 365, PowerPoint, Excel, as Power Automates, Copilot e tudo que exige uma conta comercial, institucional, para que vocês tenham acesso a algumas funcionalidades específicas, vocês têm esse acesso gratuito, tá? Mediante o e-mail institucional de vocês. As lives, inclusive, se vocês tentarem acessar com e-mail pessoal, vocês não conseguem acessar, é só realmente com o institucional. Além de que vocês conseguem descontos em algumas ferramentas, por exemplo, o Spotify, eu sei que tem conta estudantil, o pacote, todas as ferramentas do CAD, né, o AutoCAD, e tem alguns outros serviços também, posso dar uma olhadinha, mas fiquem à vontade para pesquisar quais ferramentas e sistemas de streaming dão desconto para acadêmico, tá? Então, fica aí a dica, o Spotify, por exemplo, é um deles que vocês têm desconto por serem estudante usando o e-mail estudantil de vocês. Mas agora, indo para o AVA. O AVA de vocês, logo de cara, o que vocês vão ver nas disciplinas são algumas informações. Se ela é de primeiro bimestre, se é de segundo bimestre, se ela tem prova presencial. Então, disciplinas que tiverem escrito prova presencial na frente, obviamente, vocês vão ter que ir ao polo para poder fazer a prova presencial daquela disciplina. As que não tiver, segue dessa forma, sem prova presencial. Além disso, semestrais, exceto Introdução à Educação à Distância, que ela é uma disciplina específica, as semestrais vocês vão ver que elas têm em comum a entrega de trabalho, tá? Então, estágios são semestrais, práticas, projetos, mas eu vou adentrar mais um pouquinho a respeito disso depois. Essa barrinha aqui não diz respeito à sua nota, diz respeito apenas a quantas atividades você fez dentro daquela disciplina. Então, aqui, por exemplo, independente da nota tirada, foi feita as 4 unidades de Introdução à Educação à Distância, então 100% concluiu tudo que valia nota, o que vai para a avaliação dentro daquela disciplina. Como vocês podem ver, alguns não têm o Vzinho, significa que são complementares, né? Não são de fato avaliações. Então, os Vzinhos são os avaliativos de fato, que é o que conta para a barrinha andar. Além disso, vocês têm um calendáriozinho aqui do lado, com algumas informações já, tá vendo? Término de unidade 1, avaliação objetiva. Então, lembra que eu falei que vocês têm mais de um lugar para ver onde fica as datas importantes? Vocês têm o calendário do aplicativo, calendário do portal, vai ter todas as datas do calendário acadêmico. Vocês têm o documento calendário acadêmico, de fato, com as datas importantes. Vocês têm no AVA um calendário. E além dos calendários, vocês vão ver que dentro das disciplinas também tem as datas, tá? Então, ó, aqui vocês, inclusive, aqui sim vocês conseguem adicionar eventos, né, e ficarem por dentro aí dos seus planejamentos acadêmicos, tá? Não vou adentrar muito, como eu falei, Multivix não tem botão de autodestruição do computador, pode futucar, pode clicar à vontade, não vai explodir o PC, então futuquem o calendário aí se vocês tiverem interesse. Aqui embaixo também já avisa os próximos eventos, né, especificamente essa live, que também tem lá no aplicativo, então vocês têm informação para tudo quanto é canto. Nivelamentos, já adianto, nivelamentos não contam ponto, não vão para o histórico. Tudo bem, se não alcança nota, não reprova, não vai para o histórico, mas se alcançar, vocês ganham horas complementares. Vou entrar em uma disciplina qualquer aqui agora. Vou entrar em uma que ainda não está feita. E vamos lá. A primeira coisa é que tem um símbolozinho de quebra-cabeça. Se vocês repararem, é diferente do símbolozinho de quando tem trabalho. Quando tem trabalho, por exemplo, no prática, é uma folhinha. Então, a folhinha identifica que tem uma entrega de trabalho, tá? Então, já tem uma identificação visual para vocês saberem. Então, vou entrar numa disciplina. É tudo muito intuitivo, então os nomes são exatamente relacionados àquilo que consta dentro daquela aba. Então, você que fala que tem apresentação e material didático, o que a gente vai achar dentro? A apresentação da disciplina e o material didático. Essa apresentação não vale ponto, é só para você, de fato, entender por que você está estudando aquela disciplina, o que ela tem a ver com o seu curso, né? E aí a gente vem para o material didático, que é a apostila de vocês. E, gente, isso aqui é uma maravilha, porque vocês podem baixar esse PDF e vocês terão uma apostila para o resto da vida relacionada àquele conteúdo. Então, vamos supor que daqui 2, 3 anos vocês lembrem de alguma coisa que vocês viram na apostila, ou lembrem de um assunto que vocês gostariam de rever, vocês têm essa apostila na mão de vocês. Mas vocês têm que baixar antes do semestre virar. Porque o semestre virando, vocês não têm acesso às disciplinas que já foram concluídas mais. Então, vocês perdem a apostila e tudo mais. Então, baixem sempre a apostila de vocês. Além disso, vocês podem grifá-las, né? Fazer riscos, desenhos, anotações. Vocês podem utilizar de uma forma bem personalizada aqui toda a apostila de vocês. Como é que vai funcionar a questão da apostila? Vocês vão ver que são 6 unidades, exceto a Introdução à Educação à Distância, como eu falei, é uma disciplina peculiar.
Então, ela é diferente, mas o resto é tudo nessa mesma estrutura. Então, unidade 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? No final, referências, né? Se vocês voltarem aqui na casinha para ver as abas da disciplina, vocês vão ver que tem unidade 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso porque a Multivix tem um combo de forma de avaliação. Deixa eu ver se essa aqui entra também. Essa não entra. Essa não tem prova presencial, então a nota dela vai ser total dentro dessas avaliações. E aí, como é que funciona? Você não vai fazer uma prova nessas que não tem prova, especificamente. Você não vai fazer uma prova sobre o conteúdo inteiro da apostila. Você vai fazer uma avaliação com 5 questões objetivas sobre a unidade 1. Uma avaliação com 5 questões objetivas sobre a unidade 2. Então, vocês têm 30 avaliações, 30 questões, né? 5 questões para cada unidade, a respeito especificamente daquela unidade. Então, quando a gente entra na unidade, o que a gente tem é um conteúdo online que é um resumo dos principais tópicos daquela unidade. Vai ter um vídeo gravadinho aqui, vocês podem baixar o vídeo, pode colocar para passar mais rápido, pode deixar aí no cantinho enquanto lê o restante do conteúdo. Tem um testezinho que não vale ponto para você testar seus conhecimentos. Tudo que tem aqui tem lá na apostila. Mas nem tudo que tem na apostila tem de fato aqui, porque, como eu falei, é um resumo interativo. Então, vai ter muita imagem, vai ter muito resuminho do que significa cada coisa. Então, qual que é a ideia? Uma vantagem que a EAD tem, o ensino à distância tem, é que você não depende de ir para a aula para ter o seu conteúdo na mão. Você pode ter o seu conteúdo e ir na aula apenas tirar uma dúvida. É claro, você pode na aula aprender o conteúdo também, mas qual que é a ideia? Tudo que é novo para a gente está no estágio de eu não sei nem que existe e não sei o que é. Quando a gente vê alguma coisa pela primeira vez, a gente passa a saber que existe sem saber o que é. E aí a gente começa a estudar um pouco mais sobre aquilo, a gente sabe que existe, e a gente sabe o que é, mas não sabe como funciona. E aí a gente vai colocando a prática naquilo, e aí a gente sabe que existe, sabe o que é, sabe como funciona e não sabe fazer. E aí, de fato, quando a gente concretiza o aprendizado e a gente cria um hábito sobre aquele conteúdo, aí a gente passa a saber que existe, o que é, como funciona, e você sabe manusear, você sabe fazer de fato. Então, tem algumas etapas até consolidar um conhecimento. Até que você atinge o conhecimento master, que já paga uns passinhos. Quando aquela pessoa já masterizou o conteúdo, ela sabe o que é, mas já não sabe como é que funciona, ela só sabe que funciona. Já viu aquela pessoa que você pergunta assim, nossa, mas como é que você faz isso? Não sei, só sei que eu sei fazer. Mas qual que é a vantagem do EAD sobre a presencial? Quando a gente vai, sobre as aulas presenciais, né, especificamente, quando a gente vai na aula receber o conteúdo, a gente está na etapa de não sei que existe e não sei o que é. Então, quando eu chego lá, ao mesmo tempo, eu tenho que saber, eu tenho que passar a saber que aquilo existe, ao mesmo tempo, eu tenho que passar a saber o que é aquilo, e ao mesmo tempo, eu tenho que saber como é que funciona. Vocês notaram já que durante a aula a gente está descobrindo o que é, e por isso também que é muito fácil a gente se distrair. É porque a gente está recebendo um conteúdo que é a primeira vez que está ouvindo, e você já tem que receber aquele conteúdo já entendendo, já aprendendo, já tudo. No EAD, você tem a possibilidade de ir para a aula já sabendo que existe e sabendo o que é. Você não precisa, de fato, saber como que aquilo funciona. Você pode deixar para aprender como funciona na aula, vendo as aulas gravadas ou, né, no trabalho, vendo na aula ao vivo. Mas você tem essa vantagem, porque você já não gasta tanta energia para consumir tantos passos de uma vez só. Então, até uma leitura rápida de passar o olho que vocês fizerem na apostila, já vai sair do estágio de não saber que existe. Mas já viu aquele conteúdo que é totalmente novo, e aí a gente pergunta, e aí, gente, dúvidas? Eu não sei nem formular uma dúvida, é a primeira vez que eu estou vendo isso. Eu não sei nem se eu tenho dúvida. Então, o EAD te dá essa vantagem de ter o seu material didático na mão. Então, antes de ir para a aula ao vivo, ou, né, ver a aula gravada, você já pode ter uma noção de que aquilo existe e do que se trata. Mas agora partindo um pouco mais para a parte prática. Então, beleza, eu sei que existe, eu sei o que é, entendi como é que funciona, me sinto preparado para fazer a avaliação. A gente vem na unidade 1, estuda, ou pelo menos, né, faz uma revisão e já vai fazer a avaliação. Essa é a estratégia do EAD, porque você tem ela disponibilizada para você desde o primeiro dia. Então, você pode estudar o conteúdo e já vir fazer a sua avaliação. Como eu falei, vocês podem ver datas importantes no calendário acadêmico, lá no portal, no calendário acadêmico documento, no calendário do AVA, e aqui dentro das avaliações também tem.
abriu em domingo e será fechado em 1º de julho. Uma dica, pelo amor de Deus, não deixem para o 1º de julho, por quê? Imagina que é um sistema de centro universitário com o Brasil inteiro acessando. Mais de 50 mil alunos deixando para fazer no último dia. O que acontece com o sistema? Ele cai, ele trava. É igual gente querendo ver resultado do Enem logo quando a nota sai. O que eu recomendo que faça? Memorize uma data antes. Memorize uma data uma semana antes. Ao invés de memorizar 1º de julho, você pode memorizar dia 26, numa sexta. Por quê? Vou explicar uma regra para vocês que se chama Lei de Parkinson. A Lei de Parkinson não tem a ver com a doença, com a limitação de Parkinson, tá? Ela fala sobre as nossas atividades duram o tempo que a gente as propõe a durar. Como é isso? Se eu falar para vocês assim, Pablo, me faz um bolo. Você tem até domingo para me entregar o bolo. Que dia que você me entregaria, Pablo? Sábado à noite. Sábado à noite, para domingo de manhã, bem ali no limite, né? Mas Sim. você fala assim, Pablo, você tem 1 hora para me entregar o bolo. Você me entregar o bolo em quanto tempo? Depende. Você ia fazer o bolo mais simples, rápido ali, fácil de fazer, não é? Para poder entregar. Então, a gente vai demorar 1 hora para fazer um bolo, por que a gente não faz em 1 hora entrega? É porque a nossa mente ela é uma excelente economizadora de energia. Então, se eu tenho uma ocasião ou uma situação que vai acontecer daqui a 1 mês, a mente só vai gastar energia com ela quando estiver perto daquele 1 mês se cumprir. Porque ela quer deixar energia disponível para ocasiões do agora, para urgências ou coisas do tipo, ela não vai ficar se preocupando tanto. Não é o que vai acontecer com muita gente que já entendeu isso e se adapta e faz diferente, mas é uma lei que se aplica de forma generalizada. Então, a gente memoriza uma data antes. Porque se eu memorizar dia 26 de junho, colocar essa data final, a minha mente vai fazer tudo para entregar no dia 26 de junho. A ideia é que a gente não pare nas limitações, mas que a gente se adapte a elas. Então, beleza, fiz a primeira tentativa, não consegui atingir uma nota muito boa. O que eu vou fazer? A segunda tentativa. Então, tentativas permitidas, 2 tentativas. Vai valer a nota mais alta, sendo a primeira tentativa ou a segunda, onde você tirou mais alta. Mas não façam a segunda tentativa imediatamente após fazer a primeira. Se você não tirou uma boa nota na primeira, significa que você não absorveu bem o conteúdo. Não tem por que tentar de novo, porque vão vir outras questões que talvez você também não saiba. Então, o que faz sentido? Faz a unidade 1, não alcançou uma nota boa? Tudo bem, relaxa a mente, ou vai fazer uma outra unidade, ou vai ver um outro conteúdo. Mas aí a gente entra em como que a gente estuda. Muita gente funciona em pegar o material didático, sentar e ler. Lembrando que não é a única forma, tá? Tem formas, por exemplo, da apostila se ler para você, então você pode escutar a apostila aqui nos 3 pontinhos. Mas existem muitas outras formas de estudar. Às vezes a gente pegar um trechinho, faz um flashcard a respeito daquele tema, debate aquele tema. Um dos principais meios de absorção de conteúdo é quando a gente ensina e quando a gente debate determinado assunto. E você vai perceber 2 coisas. Primeiro, vai fixar o que você já sabe. O segundo, vai te colocar às claras o que você não sabe. Que aí é onde você tem que ter um ponto de atenção e que você precisa estudar mais. Eu posso ajudar vocês a fazer um planejamento mais específico. Então, as unidades elas vão seguir esse mesmo modelinho. Unidade 1 vai ser um resumo da unidade 1, avaliação da 1. Unidade 2, avaliação da 2. Unidade 3, por aí vai. O restante é tudo apoio ao estudo. Exercício de fixação, não vale ponto, é um questionário para você testar o seu conhecimento mesmo. Desafio, deixa eu ver se esse aqui tem. Esse tem. Esse desafio que é muito divertidinho. Ele faz exatamente isso que eu propus, que são formas diferentes de aprender. São várias modalidades de jogos, combinar, aprender, avaliar cartões e soletrar. Vou colocar cartões, por exemplo. Aqui, ó, contabilidade. O que você sabe a respeito de contabilidade? Você se responde, e aí você clica para virar, para saber se você respondeu corretamente. Um que é muito legal aqui é o combinar. Você pode clicar no que é o termo e você clica no que significa. Então, você vai testando se você sabe, tá? Eu acho isso aqui muito sensacional. Então, vocês têm isso também, como eu falei, não vale ponto, tá? Tudo para reforçar, para fixar o que é, para que serve. Fale com o tutor, fale com o professor. Tutor. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é a tutoria, tá? Então, ó, dúvidas gerais. Tem alguma dúvida sobre o AVA? Pergunte para o tutor e compartilhe com seus colegas. Então, estou tirando dúvidas sobre AVA, eu estou fazendo tutoria. E o Fale com o Professor é, de fato, o conteúdo da disciplina. Então, já vou esclarecer com relação a trabalho. No trabalho, o que o tutor e o que o professor fazem? O tutor consegue ajudar, no caso, eu consigo ajudar com formatação. Se está esteticamente, né, acadêmico, se está dentro das normas,
Quanto a isso, nessa parte técnica, consigo ajudar. Não consigo ajudar com relação ao conteúdo do trabalho. Se vocês estão seguindo a linha certa, isso quem vai falar é o professor. Então, conteúdo de disciplina, de trabalho, professor. Parte técnica, parte de plataformas, tutor, tá? Então, como é que funciona? Eu vou mostrar o Fale com o Professor. Aqui é um modelo de fórum. Então, ó, alguém teve dúvida no exercício? Você consegue ver a dúvida? Vai que é a mesma dúvida que a sua, né? Lembrando que não existe dúvida boba, boba que fica com dúvida, só tem resposta quem faz pergunta. Então, se a gente achar que a nossa pergunta é boba, a gente nunca vai ter resposta nenhuma. Então, façam perguntas, tá? Você pode clicar aqui para acrescentar um novo tópico, escreva um assunto que fique fácil de você se identificar depois, e aqui na mensagem você pode botar o que você quiser para você tirar sua dúvida, professor. Pode fazer tópico, pode fazer numeração, parágrafo, colocar link, emoji, foto, vídeo, gravar um áudio, você pode mandar muita coisa aqui para deixar clara a sua dúvida para o professor da disciplina, tá? E depois você mesmo acompanha, clicando no seu próprio tópico. Então, essa aqui tirou uma dúvida, e aí foi respondida embaixo pela professora. Cronograma de lives. Então, ainda não tem aula aqui nessa semana. É onde você vê a próxima aula. Vocês vão ver que no dia de trabalho vai ter, como eu falei, cronograma de lives para as disciplinas que não são de trabalho, por enquanto, estão suspensas. Videoaulas são as gravadas, e aqui você consegue acessar a live que aconteceu. Vocês também têm várias funções aqui, função de velocidade, de qualidade, de fazer uma busca dentro da transcrição do vídeo, né? Então você consegue acompanhar lendo, se for o caso. Além de Libras, na verdade, tem áudio. Quando tiver uma videoaula com áudio na frente, é que basicamente você pode escutar igual se fosse um podcast, né? Então é um aplicativo de áudio. Laboratório virtual. Esse laboratório virtual não é disponível para todas as disciplinas e para as que são, a título de curiosidade, é um laboratório como se fosse em realidade virtual. A pessoa entra e ela tem as normas para entrar ali dentro do laboratório, então ela tem que ler o experimento, saber o que ela tem que fazer, ver o roteiro e tudo mais. Depois do pré-teste, depois de entrar no experimento, não vou entrar nesse aqui. Então ela entra dentro de um laboratório, como se fosse um laboratório virtual, ela olha para os lados e tudo mais, naquela realidade virtual mesmo. Então temos aí esses apoios de estudo. E para fechar, mas não menos importante, nós temos o trabalho. Os trabalhos, eles não são um bicho de 7 cabeças. Os trabalhos, está vendo que aqui só tem uma etapa que conta alguma coisa, nesse caso específico? Então, só vai dar, quando ela fizer o anexo aqui do trabalho, já vai dar 100%, porque a única coisa que vale ponto é essa. O resto é tudo orientação. Então, primeira etapa, você tem manual, tem os documentos que são citados dentro do manual. Então, tem aqui uma pastinha, orientações sobre a execução da disciplina dentro de um vídeo. Dentro do manual, tem as etapas, né? Etapa 1, 2, 3, 4, 5, e entrega. E aqui fora também tem esse resuminho que acontece dentro da apostila. Então, olha, nessa etapa, o que você tem que fazer? Você tem que escolher o local para a realização da proposta de intervenção, planejar atividades remotas para diagnosticar um problema, e se for necessária a carta-contrato, ela precisa ser desenvolvida nessa etapa. Então, isso aqui é para você se orientar em qual etapa você está e para qual você vai. Depois que eu fiz isso aqui, para o meu trabalho, então, beleza, eu posso ir para a etapa 3. Entendeu? Que é só uma orientação de passo a passo, como que você faz o seu trabalho. Nem todos vão seguir esse formato, mas o que todos têm em comum é que dentro do manual vai ter um exemplo. Ó, esse aqui, por exemplo, ele tem um exemplo de como que o seu trabalho, qual vai ser o formato do seu trabalho, o que precisa constar dentro de cada tópico. Então, vocês são muito bem orientados com relação ao que precisa constar em cada etapa, em cada slide, nesse caso, né, que é slide, ou em cada tópico do trabalho. Então, como eu falei, aqui também tem essas etapas, ó. Etapa 1, check-in, é onde você entra na disciplina pela primeira vez, descobre que existe. Aí você lê a apostila. Aí você vai para a coordenada, você entra dentro de um grupo. Nesse grupo, vocês têm que definir local e tudo mais, planejar atividade. Então, viram que aqui também tem as etapas igual que lá fora? Vocês não precisam ficar perdidos com relação ao trabalho. Aqui também vai acontecer a parte de fale com o tutor. Tá vendo que não tem fale com o professor? É porque as dúvidas de trabalho para o professor quanto a conteúdo do trabalho é tirado dentro da aula ao vivo com o professor. Aqui no cronograma já tem certinho, né? Ó, segunda-feira tem aula. A aula acontece 8h30 em ponto, então se entrar 8h29 não vai ter ninguém, né? Eles 9h30. Aqui na entrega de portfólio, sempre tenham muita atenção, porque vocês vão adicionar o envio. Depois que adiciona o envio, vocês salvam a mudança. Quando salvarem, aqui vai estar enviado como rascunho. Clique para enviar em definitivo. Se ficar como rascunho, não é enviado para avaliação e consta como se você nunca tivesse enviado nada. E se você enviar em definitivo, você não tem como mais alterar o que você já fez. Então,
tem em mente de enviar a versão definitiva. Tire, né? Você consegue editar o envio ainda quando está em rascunho, mas assim que tiver certeza do envio, tiver tudo certo, tudo conferido, já envia em definitivo para não correr o risco de perder ou de reprovar por conta de algo tão simples, né? Vídeo aula são as vídeo gravadas aqui que eu falei, ó, que algumas têm áudio e tem libras. O áudio ele entra num SoundCloud, tá vendo? Aí vocês conseguem ir escutando a aula ao invés de assistir. A gente já teve muito relato de gente que pega ônibus, né, para ir para trabalhar ou coisa do tipo, e vai escutando ao invés de vendo. Vocês conseguem baixar também para ouvir offline, enfim. Mas aí, flexibilidades para vocês conseguirem se adaptar. E uma última questão a respeito do trabalho que muita gente pergunta é, Dani, como é que eu acho grupo? Aqui nos 3 tracinhos, e isso para todas as disciplinas tem, vocês conseguem ver todos os participantes dessa disciplina. Vocês conseguem filtrar por último acesso, ó, essas pessoas nunca acessaram, não são elas que vocês vão chamar para fazer trabalho. Mas vocês clicam aqui no último acesso, ó, 11 minutos, tinha uma aluna e tudo mais. Um exemplo aqui, você consegue mandar uma mensagenzinha, a mensagenzinha fica nesse balãozinho dentro do próprio Ava. Ou no Fale com o Tutor de trabalho, vocês podem entrar, que vai ter muita gente querendo ver o grupo de primeiro período, porque é um fórum, então todo mundo consegue interagir, né? Dani, eu não quero ter que ficar somando todas as minhas notas para saber quanto que eu tenho. Então você pode ir no Ava, aqui em cima, em notas, e você vai ver uma soma automática das notas que você vai tirando conforme você vai fazendo. Então, se você fizer só 2 avaliações, vai ter uma nota relacionada às 2 que você fez. E você consegue visualizar a respeito do que é aquela nota, né? Então, ó, faltam algumas unidadezinhas aí para serem refeitas. Não é a nota final de vocês. Por quê? Passa por arredondamento para ir para o portal. Então, aqui tá, por exemplo, 2,53. Não é a nota final. 2,53 fica 2,5. A nota final mesmo é aquela que eu mostrei aqui no portal para vocês em notas e faltas. É onde vai ser a nota que vai vir para o histórico de vocês. Definitivamente falando, tá? Lembrem-se, vocês são profissionais sendo capacitados, vocês não são estudantes para passar em prova. Então, o conteúdo é para que vocês sejam capacitados para aplicar aquilo dentro do trabalho, dentro daquela oportunidade que vocês tanto querem. Então, quando vocês forem estudar, vocês não sejam estudantes ali, vocês sejam profissionais se aperfeiçoando naquele tema. Só de olhar de uma forma diferente para o estudo já tira um pouco daquele peso relacionado a isso. Então, espero que vocês já se vejam, né, dessa forma, já possam se enxergar aí como profissionais qualificados. E contem comigo para ajudar vocês a alcançar essa meta. Aqui no cantinho também tem algumas coisas bem relevantes para vocês, tá? Acesso ao portal, que é onde a gente estava antes mesmo. Informações, alguns videozinhos que a Multivix já tem pronto. O canal do YouTube da Multivix de Carreira em Foco. Aplicativo para baixar e portal de emprego e estágio, que foi o mesmo que eu comentei, que tem lá no aplicativo de vocês. O calendário completo, esse aqui, né? A versão expandida, que é a mesma coisa que clicar lá do lado. A biblioteca, que vocês também conseguem acessar a biblioteca digital direto pelo Ava, assim como pelo portal. O Office 365, que eu estava comentando no início. Então, aqui você já acessa o seu pacote. Se você não sabe seu e-mail, sua senha, você clica aqui para obter seus acessos. E tem um Conheça o Office, um tutorialzinho assim, de apresentação do que você está recebendo dentro desse pacote. Como vocês podem ver, é pago, né? E vocês recebem de forma gratuita. Tem aplicativos que muita gente nem conhece, nem faz uso, e vocês têm acesso. Questões de acessibilidade, questões de suporte. Então é isso, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. Se tiver alguma sugestão de tutorial que queira que eu faça, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Então curte aí e segue a gente para você acompanhar novos tutoriais. Um beijo e até a próxima!